Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, na linda cidade do Recife. Estamos aqui na sede da Rio Ave, uma das principais empresas da cidade, em especial no segmento de alto padrão. Todo mundo reconhece ela como uma empresa que faz produto diferenciado. E estamos aqui com Beto Ferreira da Costa, que é um dos sócios da empresa. Tudo bem, Beto? Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês hoje. Beto, a gente gosta de começar aqui o bate-papo sempre pedindo para que o nosso convidado fale um pouquinho da história da empresa, para contextualizar aqui para os nossos ouvintes. A Rio Ave tem 58 anos de mercado, foi fundada na década de 60 por meu pai, com alguns irmãos, com mais 2 irmãos. Meu pai foi um imigrante português, veio para cá aos 14 anos de idade, sozinho, veio aos 14, passou 13 para voltar a primeira vez em Portugal, então acabou adotando o Brasil como a segunda pátria dele. Infelizmente, meu pai nos deixou desse plano aqui há 3 meses atrás, mas ele fez uma bela história de empreendedorismo aqui em Recife. A Rio Ave foi, como eu te falei, fundada em 1960, depois de ele ter alguns outros negócios, e ele identificou na zona sul de Recife um ambiente propício. Ele estava com um negócio de material de construção, então identificou na zona sul de Recife um potencial para começar a construir, iniciar as atividades no setor imobiliário aqui de Pernambuco. E por que o alto padrão? Porque a Rio Ave sempre se notabilizou por uma empresa de fazer projetos diferenciados para o público de alta renda. Como eu estava te falando, a primeira fronteira, a nova fronteira imobiliária de Recife, que na década de 60 era a Zona Sul, aqui todo o bairro de Boa Viagem a ser desenvolvido. Eles focaram nessa primeira fase dos fundadores da empresa, nessa região aqui, numa frente-mar, sempre construindo na primeira linha de praia, eventualmente na segunda linha, na Rua de Navegantes. Então, a própria localização dos empreendimentos que eles foram desenvolvendo, naturalmente foi direcionando a empresa para atender esse mercado mais exigente, um mercado que a gente hoje, muitas vezes chama de alto padrão, mas que a gente acredita muito que o alto padrão não está só não só na localização privilegiada, não só nos acabamentos do empreendimento. Hoje a gente entende alto padrão como alguma coisa mais abrangente. A gente entende que o alto padrão tem que se relacionar muito bem com o local onde ele está inserido, tem que ter uma permeabilidade melhor com o tecido urbano da cidade. Então você tem que trazer o empreendimento para trazer melhoria para a própria cidade onde ele está inserido, o local, a micro-região onde ele está inserida. Se possível, os clientes da gente poderem usar esse empreendimento num local próximo de trabalho, e ter um comércio, ter uma atividade próxima. Então, o alto padrão não está só, na visão da gente atualmente, contextualizado dentro do próprio produto, em como ele se comunica com a cidade e com a vida das pessoas. E seu pai, tendo vindo de Portugal, fundou inicialmente a empresa com irmãos, quase 70 anos de empresa. Qual foi ou quais foram, se você pode citar, alguns empreendimentos que foram icônicos, assim, que ajudaram a marcar? Isso aqui foi um divisor de águas em alguma determinada fase da história da empresa. Seja porque eram grandes, ou porque eram muito bonitos, ou porque a laje, o tamanho da planta foi um projeto de 300 ou de 500 metros na beira-mar, alguns que ficaram marcados na história da empresa. É difícil, a gente já tem um desafio, porque nós estamos hoje, acho que, com mais de 60 empreendimentos entregues, então cada empreendimento desse é como um filho, é uma coisa que você tem um carinho especial. Mas tentando te responder, acho que na primeira fase da empresa, como ela construiu muito na Avenida Boa Viagem, eu brinco que a Avenida Boa Viagem é parte do nosso showroom, então a gente consegue identificar vários empreendimentos ali. Me lembro, assim, eu posso citar talvez o Porto Seguro e o Quinta Avenida, são 2 empreendimentos da Avenida Boa Viagem, que foram muito marcantes, com características diferentes. Então, o Porto Seguro, na época, foi talvez o residencial mais alto, salvo engano, do Brasil, enfim.
É um empreendimento com 35 pavimentos, 400 metros quadrados de área privativa, um empreendimento que, para a época, marcou muito tanto o Recife como a própria empresa. O Quinta Avenida, também na Avenida Boa Viagem, mas um apartamento de 300 metros, de 20 unidades, então mais exclusivo. A gente estava reforçando o posicionamento, né, de exclusividade, de alto padrão na avenida. A empresa também tem um viés muito importante aí de empreendimentos comerciais, né, de escritórios. Então, a gente desenvolveu um polo empresarial muito forte e hoje consolidado na Ilha do Leite. A gente tem 7 empreendimentos hoje construídos na Ilha do Leite e o Charles Darwin é um empreendimento que tem 55 mil metros de área privativa, um empreendimento que eu acredito seja uma referência nesse segmento aqui em Recife também. Esses empreendimentos empresariais, eles são para locação ou eles foram de venda mesmo? Eles são focados na venda e a gente vai ficando com algumas unidades dessas unidades por uma carteira de locação, que é outro braço do nosso negócio também. Então ele é focado na venda, mas ele tem a gente acaba reservando um percentual dessas unidades para o nosso negócio de locação. E recentemente, né, vocês pisaram um pouco mais no acelerador nos últimos anos, né? A Rio Ave fazia poucos e diferenciados projetos de cada vez, né? E nos últimos anos deu uma acelerada, né? Quando eu venho aqui em Recife, eu tenho ouvido nos últimos 2, 3, 4 anos, talvez isso até tenha sido aproveitado pela pandemia, que deixou as pessoas de alto padrão ávidas por comprar mais produtos, né? Produtos exclusivos, produtos em localizações premium, que mexeu com o mercado. E vocês estão com mais tapume, já tiveram muito tapume, mas vocês estão com mais tapume na cidade. O que houve para vocês passarem a ter mais apetite ainda? Olha, eu acredito que isso é muito reflexo do trabalho que a empresa vem desenvolvendo ao longo dos anos, reflexo do reconhecimento de marca que nós temos conseguido aí ao longo do tempo, e o reflexo disso acaba sendo que vão surgindo novas oportunidades, né? A gente sabe, né, quem é do setor, dos desafios de você conquistar áreas, bons terrenos, em lugares de valorização, em lugares premium, lugares que a gente entenda que pode agregar valor com um bom projeto. Mas eu fico, de certa forma, orgulhoso aí com esse teu sentimento de quem vem aqui a cada tempo e vê essa evolução da empresa, porque eu acho que é reflexo disso. A gente tem conseguido aproveitar esse reconhecimento de marca, capturando oportunidades que a gente acredita que são boas oportunidades e que a gente também tem capacidade de realizar essas oportunidades, esses negócios. Dentro desse sentido, a gente hoje tem um viés de expansão, um olhar tanto para a região mais sul de Recife, né, na região do Paiva, nós temos um desenvolvimento importante de alguns empreendimentos. Olhamos também o litoral, estamos já com um empreendimento em Carneiros, olhando esse mercado de segunda residência. E o movimento que nós fizemos do complexo empresarial da Ilha do Leite acabou nos levando também para a parte mais central de Recife. Então, Graça, Espinheiro, Apipu, que são regiões que no passado a Rio Ave não atuava tanto, mas que com todo esse reconhecimento que o mercado tem ter reconhecido na nossa marca, acaba levando a gente para outras regiões. E o espírito empreendedor não nos deixa parar, né? Não nos deixa deixar de ter vontade de continuar crescendo, acreditando no nosso país, na nossa cidade, e a gente vai aproveitando as oportunidades que a gente acha que faz sentido para a empresa. Carneiros, né? Perguntar primeiro qual que é o nome do empreendimento, que você conte um pouquinho dele para nós e o que motivou a empresa ir para o litoral. O empreendimento lá chama Augure, tá? A gente vai entregar ele no início de 2026, primeiro trimestre de 2026. E o que nos motivou a lançar o empreendimento ali foi, acho que
o entendimento nosso daquela própria região. Aqui não é uma região que a gente usa, né, no verão, então toda a nossa família e as pessoas da empresa acabam usando aquela região durante o verão. Nós temos casa de veraneio ali perto. A gente foi entendendo o movimento imobiliário que estava acontecendo a partir de Muro Alto, e logo depois também esse movimento se desdobrando para Carneiros e hoje mais a Sul ainda. E o sentimento de poder contribuir com aquela região, com um empreendimento, no nosso entendimento aí, que converse melhor com a própria região, que tenha um adensamento melhor até do que outros empreendimentos que a gente vê sendo construídos no litoral, que a gente consiga levar o desenvolvimento para aquela região, democratizar aquela área para outras pessoas, sem que com isso a gente agrida ou que a gente penalize o meio ambiente, aquela região que é tão bonita. Então, a gente tem muito, acho que respeito, acho que essa é a palavra, por todo o litoral, obviamente, pelo que a natureza nos entregou ali de ativo. A gente tem que o que tem ali de natureza é um ativo muito importante, e a gente sempre tenta pensar um empreendimento que converse muito bem com isso, tanto com os ativos da natureza como sociais. Então, um empreendimento que o próprio empreendimento gere mais empregos para a região, que as pessoas dali do lugar se beneficiem com ele, o empreendimento converse melhor com o local onde ele está inserido e que dê a oportunidade de outras pessoas também usarem aquele paraíso que é Carneiros e o nosso litoral aqui. Falando do futuro na parte específica de produtos de litoral, a Rio Ave enxerga novas oportunidades, está prospectando, está olhando a ideia de desenvolver novos projetos? Estamos sim. Estamos olhando outras oportunidades. Temos algumas oportunidades aí em desenvolvimento também em Carneiros. Estamos já olhando alguma coisa mais a sul também. É um mercado que a gente entende que vai continuar com um potencial de crescimento muito forte. Primeiro, em função da própria procura que vai havendo local, mas a gente acredita muito que o Brasil inteiro já começa a comprar aqui no nosso litoral, já começa a comprar em Carneiros. Então, a gente acha que cada vez mais esse movimento vai se consolidar, tanto no mercado interno brasileiro, como também do mercado externo, né? A gente, hoje, o grupo tem uma atuação imobiliária também em Portugal. A gente tem uma empresa, uma atividade parecida na mesma atividade que a Rio Ave. A gente lá usa outra marca, usa uma marca Fercopol lá desde 1980. Então, a gente consegue hoje estar atuando no mercado europeu, no mercado de Portugal, e a gente sente muito essa oportunidade. Cada vez mais a gente está sentindo uma oportunidade tanto de investimentos no mercado brasileiro, no mercado europeu, como de um olhar mais atento do mercado europeu para o nosso litoral aqui. Como é que foi essa ideia de voltar às raízes, né? De seu pai falar, poxa, eu quero fazer também esse negócio que teu pai começou, né, de baixo aqui no Brasil, né, como imigrante que veio jovem ainda, batalhou muito, e daí falou, não, quero também empreender na minha terrinha. Foi exatamente com esse racional que você colocou. Depois de estar com a empresa aqui consolidada, ele achou que fazia todo sentido, né, depois de entender como o negócio funciona, de iniciar uma atividade lá em Portugal. Isso aconteceu, aqui começou na década de 60 e lá na década de 80. 20 anos depois, eles fizeram esse movimento, ele e os irmãos, que foram sócios dele, e fundaram a Fercopol em Portugal. Fizeram um bom desenvolvimento lá até o início dos anos 2000. Nesse momento, houve uma diminuição da atividade lá, e a nossa geração, que é a segunda geração, voltou à atividade em Portugal entre 2010 e 2015. Nós voltamos depois, temos uma pequena parada lá dos 10 anos e depois voltamos à atividade lá. Então hoje a gente está com uma atividade bem consolidada, né? Estamos lá hoje com
8 empreendimentos ativos lá em construção em Portugal. Temos uma estratégia muito bem definida lá para estar no Porto, em Lisboa e no Algarve. E a ideia é estar podendo também contribuir com o mercado lá, levando alguns conceitos daqui para Portugal e também, obviamente, trazendo conceitos de lá para cá para os nossos empreendimentos. Além da ideia de conceitos, existe também algum tipo de intercâmbio de profissionais, de aproveitar arquitetos de lá para cá, paisagistas daqui para lá? Estou usando como exemplo, não precisa ser necessariamente o paisagista daqui para lá, mas de aproveitar profissionais de um local para outro para ser mais efetivo nessa transmissão de conceitos de um local para o outro? Acaba existindo. A gente tem como definição dentro do grupo, nossa equipe em Portugal é toda portuguesa, é uma equipe de pessoas de lá, e aqui formada por uma equipe brasileira. Mas esses profissionais que nos apoiam, né, de arquitetura, de paisagismo, a gente começa a fazer algum intercâmbio. Então, a gente hoje já tem profissionais escritórios que têm base em Portugal e criaram base aqui no Brasil também, para nos atender, para atender o mercado local. Na questão do paisagismo, a gente ainda não fez nenhum tipo de intercâmbio, mas é uma coisa que está no nosso radar. E alguns conceitos de marketing, campanhas comerciais, a gente se inspira muito no mercado brasileiro para trabalhar alguns conceitos lá em Portugal. Em Portugal, e alguns conceitos de Portugal que é mais do mercado imobiliário como um todo, de a gente fazer uma entrega mais completa, com nível de acabamento melhor, não só melhor, mas mais completo mesmo. Então, o empreendimento imobiliário em Portugal hoje é entregue com todos os móveis planejados, com eletrodomésticos, com climatização, iluminação, automação, toda essa parte que a gente ainda não, o mercado aqui ainda não está acostumado a receber uma entrega tão completa quanto lá. Mas aí a gente vai tentando encontrar aí um meio de caminho entre o mercado e outro. Né? Bacana. Então significa que lá o cliente acaba sendo mais exigente do que o cliente aqui. Você tem que até aonde você tem que alcançar o nível de preparação é muito maior, porque você não basta entrar na arquitetura do projeto, no paisagismo do projeto, você tem que entrar na decoração, né? Na ambientação. Eu entendo que o nível de exigência dos clientes ela é semelhante. Não é que lá seja mais exigente que aqui. Acho que a cultura de lá, eles estão acostumados a que o incorporador, que lá chama promotor, entrega o apartamento com entrega mais completa. Por outro lado, eles têm um olhar menos exigente para as áreas comuns. Então, aqui a gente tem que ter um olhar de entrega mais completa nas áreas comuns. Aqui o cliente também é exigente, só que ele prefere ter um apoio, uma personalização da unidade dele, e a nossa cultura, ela quase que encaminha esse cliente para ter uma assessoria, para fazer no pós-entrega uma personalização muito maior do que o cliente de lá exige. Então, eu acho que o nível de exigência é semelhante, mas com um viés cultural diferente. Interessante também que você comentou que lá estão em 3 regiões, né? Mas aqui vocês atuam na Grande Recife, né? Vou considerar que Paiva é Recife aqui também, né? Na prática é um bairro de Recife, né? Embora seja em Cabo, né? Mas é Recife aqui. E eu, quando vim aqui as primeiras vezes, já vim umas 35 vezes para Recife, mas quando eu vim as primeiras vezes, eu não sabia aonde que começava Jaboatão e terminava Recife, né? Onde que era outra, praia é a mesma, né? Então a gente não consegue diferenciar. E estão lá em Carneiros já. Mas vocês têm olhos para ir para outros litorais aqui, para outras capitais do Nordeste? Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente definiu que
nós não estamos ativamente olhando outras regiões, mas eventualmente chegam algumas oportunidades em outros mercados, que não seja Recife, e a gente analisa. Então, já analisamos algumas oportunidades que, por alguns motivos, não evoluíram, mas a gente está sempre pronto para analisar bons empreendimentos em outros mercados. Não estamos fazendo um movimento ativo de buscar isso, mas eventualmente pode ser que a gente tenha algumas boas surpresas aí nos próximos anos. E algumas empresas que atuam no segmento mais premium começaram a procurar usar a estratégia da qualidade de marca, do reconhecimento de marca, para atuar no segmento um pouco abaixo, né? Às vezes criando uma submarca, uma marca flex, qualquer coisa parecida, às vezes usando a própria marca, né? Cada uma utiliza uma estratégia diferente para atuar num mercado maior, né? No mercado de classe média alta, que tem um tamanho na pirâmide maior do que o mercado de alta renda, né? É mais fácil descer a marca do que fazer subir, né? Que esse reconhecimento já está muito consolidado. Essa é uma das possibilidades para acelerar o mercado, já que de maneira ativa não estão buscando outras capitais? Acaba sendo. Eu acho que não é um movimento natural, né? Se você for crescendo mais um pouco o volume de empreendimentos, a gente sabe do nível de desafio, de dificuldade de você capturar terrenos em lugares muito nobres. Em Recife, por exemplo, é uma cidade geograficamente muito pequena, então essas regiões de frente e mar, elas estão cada vez mais escassas, estão terminando, né? Frente e água, elas são cada vez mais limitadas, essas possibilidades. E na medida que você vai aumentando o volume, você sempre será colocado com bons empreendimentos, né? Com empreendimentos você pode, como você falou, trabalhar numa base da pirâmide um pouco mais alargada, mas que você não, no nosso caso, a gente sempre analisa alguns negócios como esses, que façam sentido para a própria marca, que a gente entenda que pode estar agregando nossos conceitos, levando um conceito de alto padrão, como falei há pouco, que o alto padrão do nosso atendimento não é só o que está dentro do imóvel, mas é o conjunto de todo o empreendimento, o local onde ele está, a forma como ele se relaciona com a cidade, o que ele vai proporcionar para o usuário, para o nosso cliente, se o nosso cliente vai ter uma vida, um estilo de vida naquele empreendimento melhor do que ele está tendo. Então, se ele está melhorando o padrão de vida dele e nosso imóvel, nosso produto, poder fazer parte dessa melhora de vida do próprio padrão de vida do nosso cliente. Que isso está está dentro dos nossos valores da empresa, que é impactar positivamente a vida das pessoas, dos nossos clientes, da própria cidade. Então, se a gente consegue fazer isso, e a gente entende que isso é um empreendimento de alto padrão, independentemente se ele está dentro da pirâmide de alta renda. Nossa visão de alto padrão, ela vai muito além da alta renda. Você comentou, agora eu quero entrar na segunda parte do nosso bate-papo, que é falar um pouquinho de mercado, a tua visão de mercado, né? Você já comentou uma das características de atuar em Recife, que existe uma limitação geográfica. Cidade pequena, cheia de mangue, problemas muitas vezes de lençol freático, né, solo de maneira geral, às vezes um pouquinho de morro para um determinado lado, o plano diretor não deixa subir tanto mais, né, prédio. Então você tem muita limitação para atuar aqui. Mas que outras características tem o mercado imobiliário de Recife? Eu acho que todos esses desafios que você está colocando, eles trazem provocações muito boas para os incorporadores, né? Então, a gente aqui tem que ser
eu acho que tem que ser muito criativo, tem que ser muito competente para você poder se destacar e você poder superar esses desafios, que muitos deles são da própria geografia da cidade, muitos deles são da nossa legislação, do plano diretor, e eu acho que isso, a principal característica do nosso mercado, eu acho que é a resiliência dos incorporadores, o entendimento de que a gente consegue, mesmo sem haver um planejamento muito claro do poder público, de como se quer a cidade para daqui a 30 anos, a gente consegue ir melhorando o tecido urbano. A gente trabalha muito internamente para isso, é uma das respostas que a gente procura em cada empreendimento nosso, se aquele empreendimento vai melhorar aquele tecido urbano, se aquele empreendimento vai trazer coisas positivas, se ele vai se comunicar bem com a cidade. Então, a gente tem trabalhado mais uso misto nos nossos empreendimentos, tem trabalhado mais empreendimentos com a base de comércio, de paisagismo, que se relacione bem com o seu entorno e que não só o nosso cliente, o morador dos nossos empreendimentos reconheça isso, né? Que o vizinho reconheça, que o transeunte, a pessoa que passa entre as quadras onde nossos empreendimentos estão incluídos, que ele note uma melhora com a intervenção da Rio Ave. Atualmente estamos fazendo o primeiro retrofit aqui na Avenida Boa Viagem. Estamos mudando o uso de um antigo hotel que já não estava com atividade mais a pleno, e estamos nos adequando, né, a mais esse desafio de escassez, principalmente na Avenida Boa Viagem, né, de escassez de terreno. Então a gente vai se adaptando a isso também. Você comentou em algum determinado momento do nosso bate-papo, comparando o público português com o brasileiro, que aqui a pessoa dá muito valor à área de lazer. Em Recife, o que é importante em termos de área de lazer? O que não pode faltar num produto? Academia, né? Primeiro, acho que é o item nas nossas pesquisas de satisfação, é o item mais de maior reconhecimento, de entrega, acredito. Depois disso, acho que um bom salão de festa, espaço gourmet, campinho. Atualmente, cada vez mais, um olhar muito cuidadoso para a área do pet, né? Então, pet wash, pet place, então, a gente vê as famílias hoje tendo uma relação com seus pets muito mais próxima do que foi no passado, isso sendo caindo mais para sendo um aspecto cultural da nossa sociedade atualmente. E dependendo aí de cada empreendimento, você pode ter a área de esportes com mais volume ou menos volume. A gente fala de campinho, de quadra poliesportiva ou quadra de tênis. Aí depende, eu acho que da dimensão de cada empreendimento, você tende a entregar um volume maior desse tipo de áreas esportivas. Mas a gente também, além disso, a gente hoje tem um olhar muito cuidadoso com a parte de paisagismo, porque isso cada vez mais começa a ser reconhecido também como uma entrega importante do empreendimento, né? As pessoas não usam diretamente, vamos dizer assim, mas eu acho que é um uso indireto que tem tido não só um reconhecimento do próprio mercado e do usuário. O nosso cliente se sente muito satisfeito em ter uma base, uma área comum, com um paisagismo muito bem resolvido, vamos dizer assim. Esse é um item, né, que é bacana, Beto, você está comentando, porque as nossas pesquisas mostram que pós-pandemia, durante e pós-pandemia, a necessidade do verde, a necessidade justamente da natureza, ela aumentou para o ser humano, nessa conexão, assim, o paisagismo se desenvolveu muito. A gente tem muito cuidado hoje com o paisagismo na base do empreendimento, mas hoje o nosso projeto também está fazendo muita biofilia para a própria fachada, né? Para as varandas, jardineira na varanda. Então isso tem sido uma tendência que a gente vem seguindo aí na maioria dos nossos empreendimentos. Você falou varanda. Varanda aqui no Recife tem que ser grande
pequena, média, aberta, fechada? Como é a varanda aqui? A varanda é um item importantíssimo na nossa visão aí para os nossos empreendimentos. Ela tem que ser flexível. Eu acho que ela tem que ser uma varanda que ela possa atender a cada demanda de cada cliente. Então, ela tem que ser uma varanda que ela pode ser grande, pode ser pequena, ela tem que ser pensada para poder ser fechada ou deixar de ser aberta. Então, eu acho que continuar aberta, eu acho que a maior característica de uma varanda tem que ser a flexibilidade. Tem que ter espaço para a pessoa, se quiser colocar uma bancada gourmet. Então, quanto mais flexível a varanda, como a sua planta, eu acho que você vai estar atingindo o objetivo. Estamos quase no final do nosso bate-papo. Queria perguntar sobre fachada. Você falou bastante paisagismo. Fachada é importante? Super. Eu acho que o que a gente acredita muito, a gente entende que uma bela fachada ela traz muitos benefícios, não só para a empresa, para o cliente e para a cidade. Então, é um ponto que a gente trabalha muito aqui, a gente tenta melhorar, trazer fachadas inovadoras, né? Está sempre nos provocando aqui para estar trazendo novos conceitos também, tanto de planta como de fachada. E acredito, nossas pesquisas mostram que esse item, né, o item de fachada, ele reforça muito nosso reconhecimento de marca também. Então, o tipo de arquitetura que nós nos provocamos a fazer, tanto com profissionais daqui, a gente falou um pouco disso no começo da conversa, mas a gente sempre está buscando, está trabalhando com escritórios de arquitetura aqui de Pernambuco, e ao mesmo tempo trabalhar com escritórios de fora. Então a gente acha que é muito bom essa interação dentro da nossa empresa aí, de entender como escritórios de fora pensam a arquitetura e trazer para a nossa realidade os escritórios locais, para tentar ter empreendimentos que sejam bonitos, né, que chamem a atenção e que sejam atrativos tanto para a cidade como para nossos clientes. Então, mais duas perguntas para você. A primeira delas é: qual é o desafio de ser a segunda geração de uma empresa com tanto sucesso e tão antiga? Tem dois desafios aí importantes. Um é dar continuidade ao legado da primeira geração, do fundador, ter uma característica própria, e o maior deles é passar isso para a terceira geração, certamente. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo atualmente na empresa, já de muito tempo, de fazer com que esse legado que nós recebemos a gente consiga transferir e que a terceira geração consiga conduzir tanto a empresa quanto o legado que ela deixa para a família e para a cidade. E, por último, como é que você vê, qual é a visão para a Rio Ave daqui a 5 anos? Uma visão de crescimento, né? Nosso espírito é um espírito muito empreendedor, então a gente quer estar crescendo, quer estar se consolidando mais ainda como uma referência no mercado de alto padrão, né? No mercado no segmento que transforma a cidade, né? Continuar sendo uma empresa inovadora, trazendo novos conceitos e se atualizando. Acho que um dos grandes desafios no nosso mercado, que é um mercado tido como mais conservador, a gente está conseguindo nos adaptar às novas necessidades. A sociedade está mudando muito rapidamente, os hábitos da vida das pessoas estão mudando muito rapidamente, as demandas estão mudando muito, o tamanho do espaço, a tecnologia, uma série de movimentos que a sociedade vem acontecendo na sociedade, e que a gente tem que se adaptar a esses movimentos e pensar sempre, no mínimo, 4, 5 anos na frente. Beto, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado, foi um prazer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, marcar o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.